Quem ama, corrige. Você já ouviu essa frase? Bom, essa frase eu sempre uso quando vou corrigir minhas filhas e sempre gosto de citar para elas um versículo que está lá em Provérbios 3, verso 12, que diz: Porque o Senhor repreende aquele quem ama, corrige aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hoje nós vamos começar aí pela terceira carta, né? A carta à igreja em Pérgamo, que está registrado em Apocalipse 2, verso 12 ao 17. Vamos ler? Está assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada de dois fios. Espada de dois fios. Dois gumes, algumas versões falam. Aqui está falando que Jesus é um justo juiz. A espada de dois fios que tem o poder de cortar para lá e para cá. Ou seja, julgar dos dois lados. Qual que está certo, qual que está errado. Esse é Jesus. E aí, seguindo, vem falando: ó, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, aqui está deixando bem claro, né, que o trono de Satanás está aqui nessa terra. Porque quando o pecado entrou, Satanás começou a dominar tudo isso aqui. Tanto que tem um versículo que fala: o mundo jaz no maligno. Aqui, como eu citei no início das cartas, cada igreja é um grupo, mas ao mesmo tempo é uma única pessoa, com as suas características, com as suas fraquezas, né, com seus pontos fortes, com seus pontos fracos. Então, aqui está justamente falando que o trono de Satanás estava naquele lugar. Aí a gente pode também tomar para o pessoal: o trono de Satanás está na terra. Então, nós estamos num lugar que é dominado pelo mal. E aí ele está falando assim, ó: eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens meu nome, não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, aqui está falando de alguém que era fiel testemunha de Deus e que foi morto, foi perseguido por causa da fé. Mas ele não negou o nome de Jesus, senão não teria sido morto. E aí ele vai falando ainda, ó: mais algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios de idolatrias e fornicassem. E quem era Balaão que está falando aqui? Balaão está registrado lá no Velho Testamento, se eu não me engano, em Números, que era um profeta, que era para abençoar o povo de Deus, para entregar a mensagem, a palavra de Deus, corrigir quando Deus quisesse corrigir, né? Aquela pessoa que era intermediário, porque era assim que funcionava naquela época. E ele se corrompeu. Balaque era um rei da época que queria subjugar o povo, que queria vencer aquele povo. E Balaão se corrompeu, entregou ali para Balaque o que ele poderia fazer para derrubar aquele povo. Ou seja, ele se vendeu, ele se prostituiu. E eu vou falar melhor sobre a questão da prostituição na próxima carta, para a gente entender bem o que é prostituição. Que às vezes a gente tem uma ideia sobre isso equivocada, achando que é só uma coisa, não é. Então, algumas das pessoas estavam seguindo a doutrina de Balaão, ou seja, se corrompendo, né? E aí, no 15 vem falando assim: assim tens também o que retém a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Lembra que já foi citado esses nicolaítas? Eram heresias que estavam no meio do povo, que distorcia a verdade da palavra de Deus. Então, tinha também ali no meio heresias. E aí ele segue adiante, no 16: arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, né? Então, lembra o elogio? Lá no início das cartas eu falei, Deus sempre vem com um elogio, depois vem mostrando o que está de errado, e depois chama ao arrependimento e promete algo muito bom no final.
Então aqui ele está falando, arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, a espada da boca se refere à ação da justiça, que não deixa passar nada desapercebido, que não deixa passar impureza nenhuma. Aqui ele está falando, olha, arrependa-te, porque senão virei contra ti e batalharei com a espada da minha justiça e te julgarei. E aí no final ele fecha, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que coisa linda. Então aqui, ó, aquele que ouvir, aquele que se arrepender, aquele que perceber que está no erro e que precisa corrigir, precisa voltar para o início de tudo, vai comer do maná escondido. O maná é o alimento que Deus mandava para o povo lá no deserto, né? E aqui está falando de um maná escondido, de algo precioso, que só vai experimentar aquele que vencer, aquele que der ouvidos a este Pai amoroso. E ainda vai ganhar uma pedra branca com um nome escrito. E só quem recebeu o nome vai conhecer a intimidade. É o jeitinho como nosso Pai Celestial vai chamar cada um de nós. Ó, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Não tem aquele jeitinho carinhoso de você chamar um filho? Ou às vezes o marido, a esposa. Aquele jeitinho que só vocês conhecem. E quando um chama o outro sabe que é com ele. Por exemplo, eu chamo minha caçulinha de Pretinha. Foi um apelido carinhoso que o pai dela colocou e pronto, Preta, Pretinha, o apelido dela. E quando eu falo Pretinha, ela sabe que é ela. E é só dela. Esse apelido, ela não pode chamar ninguém de Pretinha. Ela fala, não, só eu sou a Pretinha. Ela tem ciúmes. Então, é sobre isso que está falando aqui. É aquele jeito carinhoso, especial de ser chamado que só a gente sabe que é com a gente. Olha que coisa linda, gente. Deus é maravilhoso, né? Então, a partir dessa carta, a gente deve refletir. Será se eu não estou me corrompendo em alguma parte? Será se eu não estou dando ouvido à heresia, às coisas que fogem da palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você consegue discernir quando alguém fala algo, se realmente está na palavra de Deus ou não? Se você não lê, não te dá tempo para se dedicar à leitura da palavra de Deus, como você vai saber discernir entre o certo e o errado? Talvez você é uma pessoa temente a Deus, como aqui está falando, eu conheço as tuas obras, não negaste o meu nome nem minha fé. Talvez você é uma pessoa que fala, não, eu amo a Jesus, eu creio em Deus, procuro fazer o que é certo, sabe? E se alguém perguntar e falar, você não nega a sua fé. Não, eu sou cristão. Mas, de repente, por falta de conhecimento, porque na própria palavra fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E como se adquire conhecimento? Demandando tempo, dedicação. Tem uma querida aqui que me segue, aqui no YouTube, que sempre deixa textos maravilhosos, a Vera, um abraço, Vera, para você. Ela fez uma reflexão sobre isso essa semana. Que pena que as pessoas hoje estão acostumadas a ver vídeos curtos que vai passando, passando e aquilo não te ensina nada, só te distrai da realidade. Porque as coisas a gente toma tempo para aprender. A palavra de Deus você precisa tirar um momento para você ler, estudar, chama o Espírito Santo para te guiar na leitura, para você ter o discernimento e entender. E poder saber quando qualquer heresia estiver querendo entrar. Porque é contra isso que está falando aqui. É contra heresias, é contra a pessoa se vender, né? Por coisas, porque Balaão se vendeu ao rei Balaque. E teve sérias consequências. Depois vocês procuram lá no Velho Testamento, acho que em Números, é só jogar aí no Google e perguntar onde está a história de Balaão na Bíblia. Vai lá ler o que aconteceu lá com ele. Então, que hoje a gente possa saber que a gente precisa se revestir do Espírito Santo de Deus, que a gente precisa ler a palavra de Deus e estar atento para tudo aquilo que a gente ouve e para a gente saber discernir o que está certo e o que está errado, segundo a palavra de Deus. E receberemos ali
o maná escondido, a pedrinha com o nosso nome. Que dia maravilhoso será esse? Que eu desejo te ver lá também, recebendo também essa pedrinha branca junto comigo, porque eu quero estar lá recebendo.